Dia 12 de dezembro. Capítulos de hoje: Ageu 1 e 2, Zacarias 1. Ageu 1. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: Porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: Estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de dezembro do segundo ano do reinado de Dário. Ageu 2. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao remanescente do povo: Algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor: Seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Em 18 de dezembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Em seguida, Ageu perguntou:
Se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. E, no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Pensem neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem. Eu lhes faço uma promessa agora, enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos. Mas de hoje em diante, eu os abençoarei. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e os seus condutores. Os cavalos cairão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Zacarias 1. Em novembro do 2º ano do reinado de Dário, o Senhor deu esta mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com seus antepassados. Portanto, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, que não quiseram dar ouvidos nem deram atenção quando os antigos profetas lhes disseram: assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem seus caminhos maus e abandonem suas práticas perversas. Onde estão agora seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Mas tudo o que eu disse e ordenei por meio de meus servos, os profetas, aconteceu a seus antepassados. Por isso, eles se arrependeram e disseram: recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos. Ele fez o que havia prometido. 3 meses depois, no dia 15 de fevereiro, o Senhor deu outra mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Numa visão durante a noite, vi um homem montado num cavalo vermelho, parado entre algumas murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavaleiros montados em cavalos vermelhos, marrons e brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que significam estes cavalos? O anjo respondeu: eu lhe mostrarei. O cavaleiro que estava entre as murtas explicou: eles são aqueles que o Senhor enviou para percorrer a terra. Então os outros cavaleiros disseram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorreremos toda a terra, e ela está em paz. Quando o anjo do Senhor ouviu isso, disse: ó Senhor dos Exércitos, durante estes 70 anos tens estado irado com Jerusalém e as cidades de Judá. Quanto tempo levará para voltares a ter compaixão delas? E ao anjo que falava comigo, o Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras. Então o anjo me disse: proclame esta mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo por Jerusalém e pelo monte Sião, mas estou extremamente irado com as outras nações que agora vivem tranquilas. Eu estava apenas um pouco irado com meu povo, mas as nações fizeram que ele sofresse muito. Portanto, assim diz o Senhor: voltei a mostrar compaixão por Jerusalém. Meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos, e serão tiradas medidas para a reconstrução de Jerusalém.
Diga também: assim diz o Senhor dos Exércitos, as cidades de Israel voltarão a transbordar de prosperidade, e o Senhor voltará a consolar Sião e escolherá Jerusalém para si. Então levantei os olhos e vi 4 chifres de animais. O que significam estes chifres? Perguntei ao anjo que falava comigo, e ele respondeu: estes chifres representam as nações que dispersarão Judá, Israel e Jerusalém. Então o Senhor me mostrou 4 ferreiros. O que estes homens vieram fazer? Eu perguntei, e o anjo respondeu: os 4 chifres são as nações que dispersaram e humilharam Judá. Agora os ferreiros vieram para aterrorizar, derrubar e destruir essas nações.